Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro. Este que é o seu, o meu, o nosso podcast de política internacional do Brasil de Fato. Esse é o nosso encontro marcado aqui toda quarta-feira, às 15 horas da tarde, no horário de Brasília, para discutir os principais fatos do noticiário internacional, sempre com o nosso jeitão, a nossa pegada, um olhar popular do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau e não, nunca estou sozinho aqui neste rolê. Tá aqui ela comigo, Camila Salmásio. Como é que vai, Camila? Oi, Lucas. Oi, todo mundo que tá assistindo, ouvindo aqui o Estrangeiro. Mais um pra nossa conta, né? É isso aí. Hoje o assunto não é nada legal, né? A gente tem acompanhado aqui, mas estamos aqui e contamos com a participação de todo mundo que tá ouvindo, que tá assistindo ali pelo chat do YouTube. Também pode mandar mensagem depois ali no Spotify, que a gente sempre lê todas e gosta muito da participação de todo mundo, né? Eu vou dizer, Cami, eu raras vezes não quero estar aqui nesse microfone. Eu sempre quero vir pra bancada, eu sempre quero falar com nossos ouvintes, com os espectadores, mas hoje é um daqueles episódios que eu não queria estar fazendo. Claro. Porque são notícias que desde a quarta-feira passada estão mexendo aí com nossas emoções, colocando os nossos nervos à prova mesmo pra seguir nessa cobertura. Porque, afinal de contas, não tem como não falar dos terremotos que sacudiram, que abalaram a Venezuela. Há uma semana, hoje completa uma semana dos dois terremotos que destruíram o país, né, praticamente, e são números muito expressivos de mortos, de feridos e danos aí irreparáveis para a sociedade venezuelana e a gente que, enfim, cobre muito de perto o país, né, com correspondência lá há muitos anos, ficou muito impactado com essa tragédia. E hoje é isso, é um dos episódios que eu não gostaria de estar fazendo, mas estamos aqui no dever de ofício para trazer as informações e mais do que isso, né, Camila? Hoje a nossa proposta é falar um pouco do futuro político do país, de como o terremoto também vai sacudir ou deve sacudir o mundo político da Venezuela. Com certeza. Apesar de duro, acho que esse é o nosso papel, né? Pensar, refletir sobre tudo o que está acontecendo agora e o que pode acontecer para a Venezuela a partir dessa tragédia, né? Que a gente viu aí, que completa uma semana. Outros abalos foram sentidos ao longo dessa semana. Ainda há possibilidades de outros abalos de menores proporções, né? Que bom. Mas está todo mundo em alerta e acompanhando de perto, né? O que está acontecendo lá, os resgates, né? A gente vibra por cada pessoa encontrada, né, Lucas? Com certeza. Por cada pessoa que é retirada dos escombros. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso hoje aqui no Estrangeiro. Exatamente. Agora são 15 horas e 3 minutos. A gente está ao vivo aqui no YouTube. Então, manda a sua mensagem, seu comentário, sua pergunta. Também você pode fazer um pix aqui pro Brasil de Fato, né? O doe@brasildefato.com.br. Você pode, inclusive, se tornar um apoiador aqui do Brasil de Fato, na nossa campanha no Apoia-se, no apoia.se/Brasil de Fato. E também mandar aqui um superchat no YouTube, por que não? Uma maneira fácil, simples e direta de apoiar. E deixa seu comentário aqui, sua pergunta, que a gente vai estar pronto para te responder. Vamos começar com um de nossos convidados de hoje, Camila, que está em Caracas e pode trazer não só informações, mas também um relato, pessoal, de como viveu, de como passou esses dias de terremoto e esses dias posteriores ao terremoto, né? Que é o nosso querido colega Ricardo Vaz, jornalista moçambicano, que vive e trabalha em Caracas, né? Editor do portal Venezuela Análise, está aqui com a gente mais uma vez no Estrangeiro, abrilhantando aqui o nosso episódio. Ricardo, obrigado aí pela sua presença. E queria já emendar essa pergunta para você, camarada. Como é que você viveu não só o dia ali do terremoto, né, a quarta-feira passada, mas como é que tá a cidade e o país como um todo também nos dias seguintes, né, a essa tragédia? Caracas está numa normalidade? Como é que tá acesso a itens básicos, luz elétrica, conexões? Enfim, como é que você está vivendo aí esses últimos dias na capital, companheiro? Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Olá, Camila, olá, Lucas, um prazer ver-te outra vez. Se bem que, como vocês disseram, não são as melhores circunstâncias. E eu comparto o que vocês disseram, que é difícil fazer o trabalho do jornalista nestas condições, mas é o nosso dever, principalmente quando há tanta desinformação na grande mídia, não é? A Venezuela não é um país habituado a sismos, não é como o Chile. E então não é uma experiência que as pessoas saibam lidar, e então há muito pânico, houve muito pânico nos dias seguintes. Sempre que havia uma réplica, as pessoas voltavam a sentir esse pânico inicial e iam para a rua. Mas como tu dizias também, com o passar dos dias,
isso vai se reduzindo, é a própria terra que se vai reacomodando e as coisas voltam ao normal. De alguma forma, a situação normaliza-se mais rápido que a psique das pessoas. Por exemplo, o metro de Caracas já está a funcionar, a maior parte dos negócios também, e então, pouco a pouco, vamos voltar a essa normalidade que já não é, obviamente, igual ao que era há tão pouco uma semana, não é? Com tanto que mudou com este sismo. E aproveito, antes de devolver-lhes a palavra, o que vocês estavam a dizer é muito correto sobre as cifras verificadas e não verificadas. Há várias páginas não oficiais de pessoas desaparecidas e alguns têm números gigantescos, 40 mil, 50 mil, mas os próprios organizadores dessas páginas reconhecem duas coisas. Por um lado, que há registros duplicados, ou seja, por exemplo, diferentes familiares registram a mesma pessoa, ou uma coisa que aconteceu imediatamente é que a Guaira perdeu completamente as comunicações. E isso tem sido o mais difícil de voltar a reconectar. E então há pessoas que não estavam necessariamente desaparecidas, simplesmente não era possível entrar em contacto com elas, mas estou de acordo convosco que o mais responsável é não estar a divulgar números que não só não estão verificados, senão que são preliminares, e eventualmente veremos como é que as cifras, os números oficiais têm em conta a questão dos desaparecidos, porque quando passa o tempo é menos provável conseguir ainda sobreviventes debaixo dos edifícios que ruíram, mas ainda há. Agora há umas horas saiu também uma jovem de um prédio que tinha caído, mas eventualmente vamos começar a ter em conta também as pessoas que não se encontraram. Infelizmente, né, o tempo passa e isso joga contra, né, as buscas, os bombeiros que estão, a própria comunidade, né, que tem ajudado nessas buscas. Isso vai ficando cada vez mais difícil, mas há esperança, né? Ontem a gente teve uma notícia boa de uma criança de 3 anos que foi socorrida dos escombros depois de 5 dias. Então, pequenos milagres, né, vão acontecendo. Sim. Mas eu queria perguntar ainda para o Ricardo, como é que está sendo a comunicação do governo venezuelano com as pessoas, as orientações que estão sendo passadas, essa organização, né? Acho que as comunas também ajudam muito nisso, né? De ter a sua própria organização, de ter pessoas centralizadas ali para a difusão dessas informações. Eu queria saber como é que está sendo tudo isso para a Venezuela agora. Temos conexão com o Ricardo? Será que perdemos a conexão? Ricardo, voltou. Alô, me ouvem? Desculpem. Sim, o que vocês dizem é certo. Antes de falar das comunas, é preciso ter em conta que o próprio governo também ficou abalado. E se falarmos do estado La Guaira, o Lucas conhece bem, é que é um estado pequeno, é uma faixa muito estreita de costa. E então, com um efeito desta magnitude, as próprias autoridades locais têm muita dificuldade em reagir. Elas mesmas têm vítimas entre os trabalhadores da governação, da Câmara Municipal, dos serviços e tudo. Então, é de alguma forma inevitável que as pessoas tentem culpar o governo e haverá uma altura para ter uma análise honesta sobre qual foi a resposta, principalmente para aprender para o futuro, para fazer melhor nas próximas ocasiões. Uma coisa que sim foi visível foi, se calhar, a falta de protagonismo das Forças Armadas, que em desastres anteriores, obviamente de muito menor magnitude, tinham uma capacidade de mobilização muito rápida e de tomar o controle da situação. Isso esta vez demorou um bocadinho mais, mas também temos de ter em conta que antes deste desastre houve 10 anos de outro desastre, entre aspas, que foi o bloqueio económico dos Estados Unidos. Vamos ter a oportunidade de falar disso. Mas sobre as comunas, obviamente são as organizações não só mais capilares no terreno, mas também com mais capacidade de organizar-se rapidamente. E então vimos imediatamente como iam para as zonas de desastre tentar, com as ferramentas que tinham, socorrer vítimas. E agora, com o passar dos dias, como vão criando centros de distribuição de ajuda,
Por exemplo, aqui em Caracas há uma comuna que tem um mercado, um supermercado, e eles transformaram isso num centro para recolher comida, roupa, medicamentos e depois coordenar essa distribuição com as outras comunas em Caracas e em La Guaira. Porque as comunas, no fim do dia, como têm essa penetração no terreno, estão mais preparadas, sabem onde é que estão as necessidades no meio de todas estas situações difíceis, esta tragédia, de alguma forma encoraja ver essa capacidade de resposta, essa solidariedade. Sem dúvida, sem dúvida. E é um elemento que a gente sempre destaca aqui na nossa cobertura, né? A organização do povo venezuelano, independente de Estado ou autoridades, né, instituições, o povo venezuelano tem uma prática e uma experiência organizativa de baixo para cima muito já amplamente reconhecida e historicamente incentivada e encorajada. Então, nos momentos de desastre e de tragédia, de fato, ter esse mecanismo auto-organizativo faz muita diferença e mobiliza muito, né? Eu tenho ouvido relatos, inclusive, de conhecidos com quem tenho trocado ideias e o pessoal fala, não, se não fossem os conselhos comunais aqui dar um jeito e tal, naquele primeiro atendimento imediato, fez muita diferença na vida das pessoas. Agora, o Ricardo cita um ponto muito importante, né? Como o bloqueio e as sanções, que já foram bastante modificadas e aliviadas desde o 3 de janeiro, do sequestro do presidente Maduro. Os Estados Unidos mudaram muito a política de sanções em relação à Venezuela, as sanções petroleiras estão mudando bastante, sanções financeiras já foram suspensas, mas ainda segue um conjunto importante de sanções que bloqueia a economia venezuelana. E a gente acabou de soltar uma matéria, inclusive no Brasil de Fato, matéria do André Lucena, que entrevista o Mark Weisbrot, que é um dos maiores pesquisadores sobre as sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela, do Centro de Estudos de Política dos Estados Unidos, justamente investigando como as sanções estão bloqueando ali o país a conseguir atender de maneira ampla e talvez com todas as suas potencialidades a essa tragédia humanitária. Mas para a gente entrar de fato na discussão política, Cami, eu queria apresentar o nosso segundo convidado de hoje. Ele que é figurinha carimbada aqui do Brasil de Fato, editor do Boletim Ponto, que se você ainda não é assinante, por favor, não perde tempo, acesse lá o Boletim Ponto no Brasil de Fato. O historiador Miguel Stedley. Miguel, prazer te receber aqui mais uma vez. Camarada, bem-vindo aqui ao Estrangeiro. Queria já te passar uma pergunta mais do ponto de vista político, né? Como é que o terremoto, e aí, perdão o trocadilho, mas como é que o terremoto vai abalar politicamente o governo da Delcy Rodrigues? Esse governo interino que já tem enormes dificuldades, né, de negociar ali com a corda no pescoço, com os Estados Unidos, que está ali, às vezes, numa corda bamba, né, com o presidente sequestrado em Nova York, preso no Brooklyn, em Nova York, tendo que lidar ali com todas as contradições das empresas petroleiras que estão de olho no petróleo venezuelano. Então, como que essa tragédia humanitária também deve abalar politicamente esse governo interino da Delcy Rodrigues? Olá, Camila, Lucas, Ricardo, estou bem feliz de poder reencontrar o Ricardo bem, né? Ter notícias nessa situação delicada, né? Que a gente o continente está vivendo, né? É muito interessante, Lucas, eu estava justamente antes da gente entrar no ar, lendo a matéria do Brasil de Fato, e é importante a gente destacar, né? Que, bom, os Estados Unidos levantaram algumas suspensões, mas a União Europeia não, né? A postura da União Europeia em relação a essa tragédia continua sendo a mesma de 500 anos, né? De total indiferença, insensibilidade, que a gente vê, inclusive, pela lista dos países que estão prestando solidariedade, né? Quando a gente olha quais são os países que estão atuando, né? México e Chile, que são dois experts, né, nesse tipo de tragédia, o Brasil que atendeu rapidamente, mesmo El Salvador, Nicarágua, mas de fato a solidariedade europeia se limita às armas para a Ucrânia, né? Em relação à questão interna da Venezuela, de fato é uma situação que agrava uma situação política que já é delicada. Eu estava justamente pensando antes da gente entrar no ar, quando o Chávez foi eleito a primeira vez, muito no início do governo dele, ele também enfrentou uma tragédia humanitária relacionada às chuvas, desabamentos, etc. E ele, de alguma forma, aquilo também marcou o que seria o estilo de liderança do Chávez e a simbiose que ele foi construindo
com a população, pela presença dele muito distinta do que a gente vê no Brasil, por exemplo, aquela coisa meio entre o testemunhal, né, a autoridade que averigua por helicóptero, ou aquela que veste. Eu vivi muito isso no Rio Grande do Sul durante a enchente, né? Nós vemos o governador de coletinho da Defesa Civil, vistoriano, etc. Quer dizer, o Chávez esteve presente nessa região, nas regiões atingidas naquela época, e coordenou uma parte dos esforços de reconstrução, iniciou programas sociais importantíssimos no tema da moradia, etc. E isso, de alguma forma, também fortaleceu e projetou a imagem que o Chávez tinha, a popularidade que ele tinha, né? E a gente vê que, de alguma forma, a Delcy vai mantendo um estilo que é muito distinto do Maduro, que é muito distinto do Chávez, mas que de alguma maneira também faz falta para a população venezuelana nesse momento, que era uma voz de liderança aparecer no momento de crise, né? No momento de dor, de perplexidade, né? Como vocês estavam comentando, a gente não tem, não pode, não consegue ter, né? Mesmo uma semana depois, uma dimensão exata de quantos mortos, de quantos feridos, tamanha dimensão do estrago, né? E ainda as buscas que permanecem, etc. Quer dizer, e para além disso, nós temos um país, como você colocou, Lucas, que, quer dizer, as sanções dos Estados Unidos estão suspensas agora, mas elas estiveram impostas por uma década. Né? Quer dizer, aquela escavadeira que você precisa para mexer, ela não tem que vir agora, ela já devia fazer parte, sem dúvida, né, da frota. Né? Quer dizer, você tem uma série de médicos, de arquitetos, de engenheiros que deixaram o país durante a crise humanitária. Quer dizer, não adianta a gente olhar para as sanções especificamente nessa uma semana pós-tragédia. Agora, elas deixam um acúmulo de manutenção, de defasagem tecnológica, de equipamentos, de disponibilidade desses equipamentos que poderiam fazer parte do parque de máquinas do Estado, que ele não está presente hoje, e que é resultado das sanções. Agora, para o venezuelano comum, em que pese o trabalho de base, essa organização de baixo para cima que você reforçava, né? De alguma maneira, o venezuelano comum ele está profundamente ferido, né? Pelo sequestro do Maduro, quer dizer, um ano para se esquecer. O ano de 2026 é um ano de humilhações, de derrotas, que fere de alguma forma. E a possibilidade dessas frustrações serem transferidas para o governo é sempre o meio básico da psicologia social da ciência política, né? Quer dizer, existe sim um risco de aumentar o desgaste, de colocar o governo da Delcy Gonçalves, que apesar do sequestro do Maduro, ele é um governo legítimo, ela é a vice-presidente eleita, ela representa um setor, um projeto que tem sido vitorioso na sociedade venezuelana, mas que de alguma forma, de muitas formas, se debilita pelas situações que ela tem enfrentado e pela situação que a gente não pode esquecer. É uma pessoa que está enfrentando as consequências do terremoto ainda com a arma dos Estados Unidos apontada. Claro. Né? Ainda tendo que gerenciar, por exemplo, os recursos do petróleo de acordo com as possibilidades que os bancos da União Europeia permitem, ou seja, onde não será capturado pelos banqueiros europeus, nas condições que as petroleiras e que o governo Trump colocam. Quer dizer que isso também reduz a capacidade de recursos que você tem à disposição para enfrentar uma situação como essa. Né? Então, é um conjunto de fatores que a curto e médio prazo pode, digamos assim, o pior cenário que a gente teria, a imposição de uma eleição ilegal neste momento, em que você encontre o governo enfraquecido por esse conjunto de situações, ainda refém dos Estados Unidos, né? E que, óbvio, abre caminho para que uma oposição, seja ela quem for, possa lucrar, possa colher os benefícios desse desgaste. Né? Então é uma situação bastante delicada. Claro.
E que é extremamente horrendo, né? A Sim. gente ter um aproveitamento político de uma tragédia nessa proporção na Venezuela. Mas acho que o Miguel traz muitas coisas. Muitas E coisas. uma que o exercício que ele fez de refletir sobre que Venezuela seria sem sanções, acho que todo mundo fez, né? Que cobre, que acompanha a Venezuela. E até pensar no sistema de monitoramento de terremotos, da tecnologia que a Venezuela poderia ter implantado, mas que as sanções não permitiram esse avanço tecnológico no país, né? Enfim, muitas questões ali. Imagina, e eu para acho você comprar um ônibus para a frota viária de Caracas, era um parto. O Ricardo deve saber, porque faz investigações sobre isso também. As triangulações que a Venezuela tem que fazer com parceiros Malásia, Tailândia, enfim, com uma enorme resistência. Com uma enorme resistência, gasta um dinheiro absurdo porque não pode comprar direto do fornecedor. São coisas absurdas, assim, E que que o eu bloqueio acho produz. que os brasileiros, talvez, por nós não termos uma cobertura além da do Brasil de fato tão profunda sobre o que de fato acontece na Venezuela, não tem acesso ao tamanho do impacto, à dimensão desse impacto, que talvez agora nessa tragédia fique um pouco mais claro para algumas pessoas. O Miguel traz outro ponto que eu acho importante, que é muito concreto, que é ver militares dos Estados Unidos nas ruas agora, numa ajuda humanitária, que é muito contraditório. Acho que eu tinha pensado na questão estrutural e política, mas agora na dimensão afetiva das pessoas estarem passando por isso, terem as suas casas violadas e estarem sendo violadas de alguma maneira também, na sua percepção, né? Na sua intimidade ali, de verem militares dos Estados Unidos nas ruas controlando essas ajudas humanitárias. E eu queria voltar para o Miguel e entender o que politicamente isso implica, né, para o governo interino da Delcy, ter essa ajuda, não só agora, mas parece que permanente, a longo prazo, dos Estados Unidos, se isso pode ser usado como moeda de troca. Acho que a gente só vai entender o que está acontecendo com o governo da Delcy nos livros de história depois. A gente não tem ainda total dimensão do que está acontecendo, né? O quanto ela está sendo pressionada. É uma figura que a gente ainda não consegue fazer análises tão profundas ou julgamentos. Acho que talvez não seja o momento também da gente entender os passos da Delcy dessa maneira, né, Miguel? Olha, eu acho, Camila, que, concordando contigo, o julgamento nesse momento seria uma grande injustiça, né? Eu acho que algumas pistas, algumas dimensões do que a Venezuela está vivenciando, de alguma maneira nós podemos sim aferir, sabe? Primeiro porque quando nós estamos falando da Delcy Rodrigues, nós não estamos falando de uma aventureira, de uma alpinista política, né? Não é uma figura como, por exemplo, o Juan Guaidó, que ninguém conhecia, daqui a pouco vira o presidente de fantasia, né? E que ninguém nem lembra mais onde é que está o Guaidó nesse momento, não sei se em Miami, não sei se na Europa, enfim, né? O próprio candidato de fachada da Maria Corina. Eu sei que na Venezuela ele não tá, Miguel. No meio da ajuda humanitária não está. Certeza absoluta que lá ele não tá. E eu desconfio que ele também não esteja precisando de ajuda humanitária. Eu acho que ele tá bem encaminhado. Deve estar vendo a Copa do Mundo, né? Eu vi um vídeo dele esses dias vendo um jogo acho que da Colômbia. Tá vendo os jogos da Copa do Mundo. É possível que a gente veja, né, algum estádio em Houston, né? Enfim. Mas veja, então a Delcy, ela é uma militante, né? Assim como o irmão dela, ela vem de uma trajetória política que merece respeito. Ela não é alguém que vem da burocracia ou que cai, quer dizer, a presidência não cai no colo dela, ela não é uma aventureira, né? Uma política experimentada. E eu acho que a maior prova da capacidade da experimentação dela é justamente a situação com a qual ela se transformou em presidente interina. Porque, veja, o presidente é sequestrado de uma forma violenta, né? Não nos esqueçamos jamais, né, dos militares cubanos que foram assassinados nesse sequestro, uma medida completamente ilegal, uma declaração de guerra dos Estados Unidos. Você tem que lidar com uma situação que fere a autoestima nacional, mas, ao mesmo tempo, você não pode, sendo chefe de Estado e chefe de governo do país, você não pode colocar o seu país numa aventura
entendeu? Ninguém tem o direito de sonhar que a Venezuela pudesse ser algum tipo de Vietnã do século XXI, que os Estados Unidos entrariam. Não tem como imaginar que um país com as sanções que sofreu, cercado pela extrema-direita em todo o continente, etc., teria alguma condição, né, por mais que tenha fortalecido as suas forças armadas, de enfrentar os Estados Unidos nessa condição. Então, você teria que ser um aventureiro irresponsável, né, algum tipo de insano que transferiria a conta dessa aventura para a população, porque é ela quem se sacrificaria, como também não foi uma covarde que poderia ter fugido para a Europa, poderia ter fugido para o Brasil, etc., permaneceu, assumiu e tem conduzido, agora conduzindo numa situação muito delicada, né? Que com as armas dos Estados Unidos na cabeça. Não tem muita margem de negociação. Eu já disse isso num programa anterior e eu insisto, eu acho que a gente pode começar a falar, eu descarto totalmente hipóteses de traição, etc., em relação ao sequestro Maduro. Eu acho que a gente pode começar a se preocupar com o governo bolivariano da Venezuela se em algum momento nós começarmos a ter cortes das conquistas historicamente construídas. Se a gente começar a ter um desmantelamento das comunas, se a gente começar a ter um desmonte dos programas sociais, e ao contrário, nós não temos notícias de nenhum tipo de movimentação nesse sentido. Ou seja, as conquistas do chavismo, né, elas estão mantidas. E eu acho que isso é um diferencial importante. É diferente de você ter que... Enfim, mesmo quando a gente lida com políticas ortodoxas de governos eleitos, etc., daqui a pouco você tem que cortar ou congelar recursos de áreas sociais para atender, né, o pagamento de juros, etc., né? Mesmo nessas condições, as políticas e os programas sociais da Venezuela têm se mantido. Numa condição econômica que a gente tem acompanhado há muito tempo, de hiperinflação, de sanções, etc., que são absolutamente desfavoráveis, né? Numa economia de guerra, poderia, se ela quisesse se justificar, por exemplo, congelar ainda mais os salários, estabelecer cortes, outros racionamentos, etc., que ela não tem feito, né? Mesmo em condições desfavoráveis, né? Então, concordo, Camila, que o futuro ainda vai nos dar mais detalhes de quais são as condições delicadas que ela está lidando, né? E acho que também cabe a gente cuidar muito com uma certa misoginia, né? Eu me pergunto se o Maduro não estivesse sequestrado, mas agora estivesse obrigado a governar nas condições em que a Delcy está governando, né? Que tipo de... Nós diríamos o quê? Que ele voltou à razão, ou que, né, ou tem sido heróico, etc. Eu vejo com muito respeito nesse momento no que é possível para a presidenta da Venezuela fazer em tantas condições desfavoráveis, né? Muito diferente do que todos os outros presidentes sul-americanos enfrentaram nesses últimos 20 anos. E vai se criando uma política econômica muito sui generis, né? Porque ao mesmo tempo que ela vem passando, vem implementando algumas reformas econômicas na lei de combustíveis, na lei de mineração, né, em setores estratégicos, ela, como disse o Miguel, mantém esses programas sociais, né, muito importantes e fundamentais para o projeto chavista, e encampando ali a batalha das comunas, né, que são, em certa medida, tem um nível institucional, mas também tem uma força popular de base muito grande, que ainda apoia esse projeto e ainda apoia o governo da presidenta interina. Então vai se criando uma política econômica muito complexa no sentido de refinamento mesmo ali dos equilíbrios que ela está fazendo, e de fato a gente está acompanhando bem de perto para ver todos os desdobramentos disso agora no pós-terremoto, né? Olha só, a gente está com uma audiência interessante hoje. Eu quero aproveitar essa pequena pausa aqui para convidar você que está ouvindo, assistindo, acompanhando a gente por aqui neste dia 1º de julho, né, para fazer uma contribuição ao Brasil de Fato. Você pode fazer isso através do Pix, doe@brasildefato.com.br. Tá aparecendo aí na sua tela, doe@brasildefato.com.br, ou você pode também
se tornar um apoiador pela campanha do Apoia-se, apoia.se/Brasil de Fato. Vem fazer parte aqui desse time BDF e apoiar o jornalismo popular independente. Também dá para fazer um superchat, né, Camila? Pelo YouTube. A gente sempre gosta aqui de comentários com superchat. E lembrando também que a gente tá fazendo aqui a divulgação, né, da campanha do MST, a campanha permanente de solidariedade a Cuba. Cuba, que é um desses países que vive um bloqueio draconiano, né, uma asfixia econômica muito importante. Tá ali num amplo debate com a sociedade toda para implementar algumas reformas econômicas, inclusive para tentar dirimir um pouco os efeitos desse bloqueio, mas que sempre precisa de solidariedade e de ajuda dos povos do mundo. Então, os movimentos populares do Brasil, encabeçados aí pelo MST, estão com essa iniciativa permanente para contornar o bloqueio dos Estados Unidos e levar ajuda para Cuba. E você pode apoiar com o Pix, que eu vou dizer para você a chave agora, é o CNPJ 11 586 301 1000 ao contrário 65. O Pix do Instituto Cultivar, você pode apoiar diretamente o contorno, o drible ao bloqueio dos Estados Unidos e ajudar Cuba de maneira humanitária. Quero voltar com o Ricardo Vaz, porque a gente conversava, Ricardo, um pouquinho antes do programa ir ao ar, e você também citou aí nas suas falas o papel da imprensa, né, e muitas fake news que vêm sendo divulgadas, né? Acho que, assim, a campeã, sem querer antecipar o Terra Plana, mas a campeã, talvez, das fake news que a gente viu foi uma matéria do ABC espanhol, né, do diário espanhol ABC, dizendo que a maioria dos edifícios que caíram por conta dos terremotos eram edifícios construídos por Chávez e por Maduro do projeto Missão Vivienda, né, do projeto Missão Habitação, que é, mais ou menos, em termos gerais, o Minha Casa Minha Vida comparado com o Brasil. Claro que o Missão Vivienda tem características políticas e ideológicas talvez muito mais marcadas do que o Minha Casa Minha Vida, né? Um caráter muito mais popular, né, do que o Minha Casa Minha Vida, mas guardado as devidas proporções, a comparação seria essa. Quando a gente vai ver na ponta, Ricardo, absolutamente não procede esse número, né? Não foram, em grande maioria, projetos do Missão Vivienda, do Missão Habitação que caíram, né? Então explica pra gente, traz, por favor, alguns dados que você conseguiu levantar, alguns números que você conseguiu levantar a esse respeito. Não sei se vocês conhecem a expressão julgar um livro pela capa. Claro. A própria notícia do ABC, na capa há um edifício em ruínas e por trás há um edifício gigante da Missão Vivenda de pé, que está inteiro aparentemente em boas condições. Claro. Não há nenhuma evidência, antes pelo contrário, de que estes edifícios estivessem mais vulneráveis ou tivessem sofrido mais. Por exemplo, em Caracas, eu não sei qual foi a quantidade de prédios que caíram, se calhar foram 10, mas nenhum da Missão Vivenda. De resto, aqui perto de onde eu vivo, há complexos habitacionais muito grandes e, obviamente, sofreram danos, há paredes que vão ruir, mas não são parte fundamental da estrutura, ou seja, as pessoas, se calhar temporariamente, têm de desalojar, fazer alguns trabalhos mínimos, mas a estrutura aguentou. E então é entre injusto e absurdo esperar que estes edifícios resistissem melhor que o setor privado e mesmo assim resistiram. Por exemplo, na Guaira, onde houve o maior desastre, nos últimos anos nós vimos uma construção desenfreada para o turismo, ou seja, construir edifícios, hotéis, e agora haverá a oportunidade de ver se cumpriram com as regras, se cumpriram, porque sabe-se que a Guaira é um território vulnerável. E então a gente pode, em alguma altura, criticar o governo ou as autoridades locais se não souberam implementar essas regras. Mas, novamente, isto, como dizia o Miguel, isto não acontece no vácuo, isto acontece num contexto de bloqueio económico, onde é muito difícil conseguir recursos, importar uma caixa de aspirina é complicado e, de resto, eu sei que isto é o pesadelo dos jornalistas quando o convidado vai responder à pergunta anterior. Eu queria fazer um pequeno esclarecimento sobre o tema das sanções, porque tecnicamente os Estados Unidos não levantaram sanções. As sanções continuam todas. O que eles fazem é que emitem uma licença Perfeito. que diz
esta empresa, estas pessoas ou as empresas norte-americanas estão isentas destas sanções. E então é uma forma de controlar e usar as sanções como arma para decidir quem é que pode entrar e quem não. Mas, por exemplo, há uns dias depois do terremoto, o Departamento do Tesouro emitiu uma licença, a licença geral 60, que diz que estão autorizadas transações relacionadas com ajuda pós-terremoto. E a gente diz, ok, tudo bem, mas na prática como é que funciona? Por exemplo, imaginem que a Malásia quer doar dinheiro à Venezuela. Como é que faz? O Banco Central da Venezuela tem contas no estrangeiro que estão congeladas, ou seja, não pode receber esse dinheiro. E então isso ou vai ter de ser canalizado pelas ONGs ou novamente pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, como já acontece com todas as receitas do petróleo, do ouro e de outras exportações. Então é um passo. O terremoto que vai fazer é profundizar ainda mais esta dependência que os Estados Unidos está a impor à Venezuela. E por fim, acho que também é importante a gente pôr os números em perspectiva. Por exemplo, os Estados Unidos ofereceu 300 milhões de dólares em ajuda e a gente diz, ok, muito bem, bem-vinda a ajuda, mas a Venezuela tem entre 11 e 13 bilhões de ativos congelados nos Estados Unidos, ou seja, 30 ou 40 vezes mais do que os Estados Unidos ofereceu. O Reino Unido ofereceu 2 milhões de dólares e a Venezuela tem 5 bilhões em ouro que está congelado lá. Então, é importante também não deixar que estes países aproveitem o desastre para fazer relações públicas como se realmente estivessem interessados no bem-estar do povo venezuelano, quando em verdade eles são os principais responsáveis por todo, não só o sofrimento nos últimos anos, senão a vulnerabilidade com que se chegou a este desastre. Sem dúvida, não, são números expressivos e que revelam a hipocrisia, né, de Washington e da Casa Branca, porque agora seria a hora de suspender, de fato, as sanções, e essa ponderação que o Ricardo faz é muito importante para a gente entender a diferença entre a suspensão de uma sanção, o fim de um bloqueio, e as licenças gerais, que na verdade são mecanismos que aliviam, né, como se você criasse uma brecha legal para você não ter que cumprir as sanções. E ao mesmo tempo, quando você quiser usar essa ferramenta de pressão política e econômica de novo, você só derruba uma licença e volta o que estava aplicado ali nas sanções pelo Departamento do Tesouro, que são, de fato, draconianas. Aí a gente lembra, né? De 100 dólares que entrava na Venezuela, deixaram de entrar 99 depois das sanções petroleiras. O país foi praticamente impedido de vender a única coisa que produzia em larga escala, que dependia, que fazia entrar divisas no país, que era o petróleo. Asfixiou completamente a Venezuela desde 2017, as primeiras sanções financeiras, mas começaram a pegar mesmo ali desde 2019, né? A gente conseguiu a foto, Lucas, que a gente estava se referindo comentou agora, né? Do ABC. Para quem está nos assistindo no YouTube, essa é a foto, né, que eles divulgaram, acusando aí o Missão Vivenda de ser os mais afetados, mas na verdade os prédios estão atrás inteiros, né, de pé. E é uma foto muito emblemática também, né? E assim, como ironicamente eles escolheram essa foto para ilustrar uma matéria que diz exatamente o oposto, que diria que eram os projetos habitacionais do Chaves que estariam caindo em larga escala na Venezuela, quando a foto mostra evidentemente o contrário. E eu conversei com colegas que vivem no bairro 23 de Janeiro, que é uma grande comunidade de Caracas, que inclusive abriga a comuna El Panal. E ali no 23 de Janeiro tem muitos edifícios que foram construídos na década de 50, durante a ditadura do Pérez Jiménez, que são prédios, inclusive, que se inspiram em modelos soviéticos, e ficaram de pé. Nenhum caiu. O Ricardo até pode me corrigir se eu estiver errado, mas nenhum tombou dessa maneira. Assim, são estruturas muito mais reforçadas também, muito mais bem preparadas, né, do que essas outras que tombaram. Eu acho que essa foto mostra uma coisa que eu queria também comentar com o Miguel, que é a guerra de narrativas. Ela não é nova, principalmente se tratando de Venezuela, mas eu sinto que agora, analisando o Brasil aqui, né, que a gente tem mais propriedade, a imprensa não se interessa da mesma maneira como se interessaria se esse terremoto acontecesse talvez num país da Europa, talvez em outro país, né, que tem mais incidência, ou um outro regime político, enfim, uma outra estrutura política, né?
E eu queria o seu comentário, Miguel, nesse sentido, né? A imprensa em geral, principalmente a comercial, é protocolar ali em trazer a tragédia, né? Números, o quantos prédios caíram. É uma guerra de desinformação muito grande com relação a isso e que também é uma forma política, Trump usa isso demais, de tentar desensibilizar ali os venezuelanos, né, colocá-los como vítima. Como é que você tem visto também essa cobertura da imprensa, que eu acho que a gente precisa entender a responsabilidade também, né, dos comunicadores nesses momentos? Camila, eu acho, quando a gente pensa a quantidade de venezuelanos que estão vivendo no Brasil nos últimos anos, aumenta ainda mais a responsabilidade da nossa mídia em trazer, em fazer a cobertura, para além de ser, né, um fato humanitário de proporções gigantescas. Nós não estamos falando de um episódio de proporções menores, ao contrário, né? Nós estamos falando de milhares de mortos. Então, obviamente, há uma utilidade pública, né? Quer dizer, há imigrantes venezuelanos não apenas em Roraima, em todos os estados brasileiros, é uma das principais populações imigrantes do nosso país. Então, por aí já haveria uma grande responsabilidade. Segundo, nós estamos falando de um país que é fronteiriço, quer dizer, com quem nós temos longas e largas relações, né? E é uma tragédia que está acontecendo ao nosso lado, quer dizer, tudo isso aumentaria a responsabilidade. Então, por um lado, o que eu tenho visto é exatamente esse tratamento seletivo, quer dizer, vai indo para o rodapé das páginas, né? A gente, em outras épocas, diria, vai indo para o fundo do jornal, mas vai perdendo a atenção, vai perdendo interesse, né? Até porque, de certa forma, hoje a gente tem vivido numa economia de likes e de cliques e que esse tipo de tragédia ela tem um impacto no primeiro momento, mas depois ela é ruim para vender os anúncios, né, dos grandes portais, enfim, né? Mas, por outro lado, aproveitando o exemplo que o Ricardo, vocês estão comentando sobre os projetos residenciais, eu tenho visto muita reprodução dessa fake news. Fui pesquisar antes da gente entrar no ar, né, me preparar para o programa, etc. E se você colocar no Google terremoto Venezuela, a primeira coisa que vai vir são arquitetos chavistas, como os arquitetos chavistas são responsáveis pela tragédia. Quer dizer, nós estamos falando de um desastre natural. Você tem uma situação que poderia ter sido mitigada, poderia ter, né, você medir, tentar reduzir os estragos, etc., mas você não impede um terremoto, né? E você querer explorar politicamente, como a gente estava falando antes, do ponto de vista interno, agora, do ponto de vista internacional, quer dizer, de um mau caratismo, né, gigantesco. Você vê uma tragédia e dizer, olha, eu tenho oportunidade aqui de fazer proselitismo político, né? É de uma canalice sem limites, né? Mas também é a canalice típica das coberturas que a gente viu, por exemplo, em Gaza nos últimos 2 anos, né? Mesmo no Irã, né? Então, toda uma postura, né? Então tem uma insensibilidade que já está um pouco no DNA, mas que parece que se alimenta para o pior quando a gente tem situações como essa, né? Então, claro, eu acho que é fundamental, sem bajulação aqui, porque faz parte do nosso cardápio, né, do Brasil de Fato. Quer dizer, onde é que a pessoa procura notícias sobre a Venezuela no Brasil? No Brasil de Fato. Claro. Né? Eu acho que o pós-terremoto vai ser fundamental também, porque a imagem que vai querer se criar é justamente essa de terra arrasada. É verdade, o que nós estamos assistindo é terra arrasada, porque não tem como não ser, né? Agora, em que patamar a Venezuela, com que condições e de que maneira a Venezuela vai fazer a sua reconstrução, né? Em que velocidade, com quem, né? Com que recursos? Eu acho que essas são perguntas que a mídia responsável deveria fazer. Eu acho que nós vamos continuar vendo isso no Brasil de Fato, que isso vai ser muito determinante também. Agora, nos portais tradicionais, eu acho que vai se acentuar uma imagem que a gente, como a gente comentava
na questão anterior, de um governo enfraquecido, de um país destruído economicamente, de um país com uma infraestrutura destruída, e que reforce uma narrativa, como você falou, Camila, em que os Estados Unidos aí não é um invasor nem um sequestrador, mas é quem tem a capacidade de Salvador. É o herói. salvar o herói, né? Daqui a pouco a gente tem o resort de Gaza, já que ele fez em IA mesmo, né? Sim. Redimensionado para La Guaira, por exemplo, né? Então, eu acho que é um terreno bastante delicado e preocupante, onde tanto a mídia quanto a política vão se mover no próximo período. Aí a Rita de Cássia, Moreira e Gino comenta aqui com a gente, né? Não há democracia sem combate às fake news. A gente estava dizendo agora, né? O tanto de desinformação que tem sobre o terremoto. E ela completa, a direita venezuelana e mundial está nadando de braçada em cima da tragédia do seu país, com a ajuda das Big Techs e da imprensa tradicional golpista. Inclusive, temos Maria Corina no episódio de hoje, né? Eu sei que o Ricardo deve trazer informações sobre a líder da extrema-direita venezuelana que está meio escanteada aí nos últimos dias. E o Stefano Marcucci completa aqui, ó. Pra cima, camaradas, contra o imperialismo sempre. Deixa eu trazer uma anedota histórica aqui que eu lembrei, Camila, se você me permite também. O Miguel tá falando desses canalhas, né, que se aproveitam disso para espalhar desinformação e tal. Um terremoto dessas proporções atingiu Caracas em 1812, durante as guerras de independência do exército liderado pelo Simão Bolívar, durante as guerras de independência da América Espanhola, da Gran Colômbia. E o arcebispo de Caracas, naquele momento, disse assim, ó, tá vendo? Isso aí é a ira de Deus. Meu Deus. Contra esses malucos independentistas que querem se separar do Império Espanhol, que é divino, mandado por Deus, etc, etc. E numa chantagem canalha de colocar o terremoto contra a causa independentista. Ao que Simão Bolívar responde, olha, se a natureza for monarquista, então a gente vai lutar contra a natureza também. E foi um terremoto também de proporções enormes. Estima-se que mais de 30 mil pessoas tenham morrido nesse terremoto de 1812, que atingiu Caracas, justamente Caracas, La Guaira, Barquisimeto e outras regiões ali da Venezuela. Eu quis trazer isso porque, enfim, lembrei desse paralelo histórico. É um terra plana de 200 anos. De 200 anos, exatamente. E você perdeu a chance de ganhar o terra plana hoje com essa, porque olha... Mas eu pavimentei o caminho, então, aí pra gente levantar a nossa gincana de hoje? Pode ser, vamos chamar, então, o quadro Terra Plana. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Vamos lá, estamos aqui para brincar de terra plana, tentar aqui, né, dar uma desupilada nessa semana trágica aí para a América Latina, mas a gente tem um compromisso aqui com os seus níveis de serotonina, querido ouvinte. Então a gente vai trazer aqui os impropérios da extrema-direita pelo mundo, os terraplanismos, quem vai decidir quem merece este lindo, maravilhoso e disputadíssimo troféu. Semana passada eu não estive, Camila Salmaggio levou, não foi isso? As duas últimas participações eu levei esse troféu pra casa. Tô dormindo lá com ele. Será que vai pedir música hoje? Não sei. Três seguidas pede música? Eu tô me esforçando, tá? Olha lá, tô me esforçando. Miguel Stede, então tá nas suas mãos. Vamos começar aqui com a gente, Cami? Bora. Quer começar contigo ou eu começo eu? Pode ser, eu começo. Então manda ver. Eu tenho uma informação aqui direto da Europa. Todo mundo sabe que a Europa está vivenciando ali ondas de calor extremo, né? Já temos informações de mortes, inclusive, em vários lugares. E nós temos aqui o RN, né? O partido de extrema-direita da França tem um plano infalível para combater as ondas de calor. Qual? Não é do Cebolinha esse plano, eu juro para vocês, tá? Mas eles pensaram em instalar mais ar-condicionado. Né? Oh. Então, assim, vamos ignorar que nós estamos dentro de uma crise climática, porque isso não é verdade. Claro. Isso sim é fake news para o partido de extrema-direita da França. Vamos ignorar o tamanho da catástrofe e vamos instalar ar-condicionado. Até aí, do ponto de vista de ser pessoas da extrema-direita que sempre ignoraram, né, que nós estamos vivenciando, né? Esperado, até que não é tão assim, né? Surpreendente. Mas agora vem o pior. Como é que eles vão executar esse plano? Não temos ainda informações concretas, né? Assim, é possível. E aí eles não conseguiram dar respostas sobre como vão fomentar a questão energética, né? Imagine cada lar
na bolsa França. ar-condicionado, né? Cada cidadão francês tem que ter um ar-condicionado em casa. E como é que vai aguentar, né, energeticamente, todos os ar-condicionados ligados ao mesmo tempo? Sabe aquele meme do tonel de água vazando e o cara vem com uma silver tape assim, pá, prega assim no tonel de água vazando? É isso aí. Isso, Marine Ajudou Le Pen, muito. Camarada Marine Le Pen. brilhante. Brilhante. Para Esse é o meu palmas pra Terra ela. Plana de hoje. Você tem que mandar uma comenda para ela. Comenda Capitão Planeta para Marine Le Pen. Impressionante, absurdo. Ricardo Vaz, direto de Caracas. O que você traz pra gente, camarada? Bem, tenho uma história principal, mas antes, como tu falaste isso do Bolívar e a Arquidiocese de Caracas, vocês sabem, 24 de junho, acho que no Brasil também, é o São João, San Juan. Sim, sim. E aqui as comunidades afro-venezuelanas, durante a sua história, foram muito criativas em apropriar-se das cerimónias religiosas para incorporar as suas tradições africanas. E então saiu muita gente reacionária a dizer que o terremoto era culpa de ter transformado São João numa festa negra. Mas, que absurdo, cara. Mas, ainda com requintes de racismo, né? Tudo junto. Mas o meu candidato para este segmento é a famosa Maria Corina Machado, para responder ao Miguel. Juan Guaidó está em Miami e joga pádel, mas quem também não está na Venezuela é Maria Corina Machado, que, como vocês imaginam, queria chegar o mais rápido possível para capitalizar politicamente da tragédia. Ela que está um bocado fora do jogo agora, porque toda a sua carreira foi pedir aos Estados Unidos para intervir, agora os Estados Unidos interveio e não precisa dela. E o cúmulo dos cúmulos é que ela vinha, segundo o Wall Street Journal, ela vinha de avião dos Estados Unidos porque queria chegar a Curaçao e depois de Curaçao entrar na Venezuela com segurança privada, e o próprio governo dos Estados Unidos lhe mandou dar meia volta e dizer que ela ficasse tranquila nos Estados Unidos, que não viesse agora importunar aqui na Venezuela, e isso tem dado um curto-circuito aos apoiantes de extrema-direita aqui na Venezuela, porque, por um lado, querem apoiar tudo o que faz a Maria Corina, por outro, o Trump é um deus na terra para eles, e então agora ainda não descobriram como conciliar estas duas posições. Não, é impressionante. Mas vocês podem imaginar quão desagradável uma pessoa tem de ser para que até o Trump não tenha boa opinião. Senta lá, Maria Corina. Senta lá, Maria Corina. E o Trump larga a mão de todo mundo, né? É. Ó, rapidinho aqui, o meu, já falando de Trump, eu vou só dar a manchete e vocês busquem conhecimento depois. O Trump, durante seu governo, no ano passado, ele entregou a sua declaração pro Leão, entregou a sua declaração de rendimentos, ele aumentou sua fortuna em $1 bilhão durante o governo. Quem nunca? Muito bom negócio ser presidente dos Estados Unidos. Enquanto ele destrói o mundo, arruma guerra com todo o planeta, ganhando $1 bilhão. Miguel Stedley, obrigado pela sua participação aqui no Estrangeiro. E, por favor, decida para quem vai o troféu Terra Plana dessa semana. Olha, jogo duro, viu? Duríssimo. Hoje foi oitavas de final de Copa do Mundo, né? Mas eu acho que até em homenagem à Venezuela, eu fico com o Ricardo. Muito bem. Saboroso escutar a Marina Corina, senta lá, volta, que você não é, né? Eu acho, tem um certo prazer, mas o plano de Cebolinha foi maravilhoso também. E olha aí o Ricardo fazendo o time dos correspondentes reagir, né? Olha finalmente. Só. Ricardo... Qualquer outra decisão ia pedir revisão do VAR. Não, você mereceu, Ricardo, com certeza. Obrigada, viu, pela sua participação aqui. Obrigado a vocês. Mesmo nas piores circunstâncias, levanta um bocado o ânimo e espero que a gente tenha outra oportunidade. Com certeza. Se cuida muito aí, a gente manda o troféu para alegrar um pouquinho mais as suas semanas por aí. E transmita a nossa solidariedade ao povo venezuelano também, por favor. Com certeza. Camila Salmásio, obrigado por mais esse episódio maravilhoso aqui do Estrangeiro. Eu que agradeço. Foi meio triste, né? Mas estamos aí para dar testemunho em momentos difíceis, como diria Rodolfo Walsh. E voltamos semana que vem, né? Com certeza, estaremos aqui. Então, até semana que vem, às 3 da tarde aqui, batendo o cartão. E vocês ficam agora com o BDF Entrevista. Até lá, tchau, tchau.